Bom dia. A graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? É uma honra, é um prazer revê-los mais uma vez nessa manhã de domingo calorosa. Deus tem essas coisas, né? No sítio estava frio, aqui está calor. Glória a Deus por isso. Mas como o Anderson falou, não faltou alegria, não faltou comunhão. Na verdade, sobrou. E quero aproveitar o momento para agradecer. Agradecer aos irmãos. Tínhamos ali praticamente a totalidade da membresia, né? Mais de 80 pessoas. E foi uma festa abençoada, né? Eu peço desculpa aos nossos visitantes. A gente quis fazer um evento mais voltado para a membresia, mas haverá outros, com certeza. E aí a gente vai abrir para os visitantes, para os nossos parentes, enfim, para a gente poder espalhar um pouquinho da alegria da PIB de Juscelino também, tá bom? Mas eu agradeço os irmãos que estavam presentes, e em especial a MCM, né? As nossas irmãs valorosas e valentes. Sei que tiveram ajuda também de outras irmãs, de outros irmãos, mas a MCM que liderou ali a turma. As comidas ficaram maravilhosas. Foi basicamente um evento de igreja, né? Um sítio de igreja mesmo, regado, enfim, uma benção, graças a Deus. O time do pastor continua invicto, viu, Anderson? Tá bom? Mas enfim, vamos à palavra de Deus. Queria te convidar a ler o texto que está em 2 Samuel. Olha o Marco me olhando. Não adianta olhar não, Marco. Você não jogou no meu time? Brincadeira, gente. Vamos abrir no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Em continuação, a nossa série de mensagens nesse importante livro, sobre o tema O Rei que Precisamos. Hoje vamos pensar o tema A Batalha do Terraço. Um texto muito conhecido. Vamos ler todo ele e depois meditaremos nesse texto. 2 Samuel, capítulo 11, verso de número 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais. Todo o exército de Israel... Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois, voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, logo Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Colocou Urias, no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro:
ao acabar de apresentar ao rei este relatório. Pode ser que o rei fique indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerusebete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram, saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os seus frecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Amém, irmãos? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Embora às vezes dura, Senhor, embora às vezes com um gosto amargo na boca, mas até os melhores remédios têm gosto amargo e são importantes para nós. Então, cremos que nessa palavra a esperança, a edificação, exortação, sim, mas também há uma palavra, Senhor, para a tua igreja hoje. Então, aqui acima de tudo, Senhor, a despeito de nós, dos nossos interesses, de quem somos, que o teu nome seja glorificado aqui. Usa o pregador, Senhor, que toda a glória seja para ti e nenhuma glória para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bom, esse é o nosso tema, a batalha do terraço. Lembrando rapidamente a divisão que fizemos no segundo livro de Samuel. A gente dividiu o livro praticamente em duas partes, quando a gente explicou lá na abertura do segundo livro de Samuel. O livro pode ser dividido em duas partes, ficando uma pequena parte para a conclusão. Então, duas partes. Primeiro, a gente fala sobre a ascensão de Davi, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8. Ou seja, a história de como Davi vai reinar não somente no sul, mas no norte. Como que Davi vai vencer as batalhas, como que Davi vai se tornando cada vez mais um dos reis mais poderosos da história de Israel. Bom, isso do capítulo 1 ao 8. Então, já deu para ver que a gente saiu desse espectro, desse lugar. Do capítulo 9 ao 20, a gente começa então a pensar sobre o declínio de Davi. Ou seja, o declínio da dinastia de Davi, do reinado de Davi. Em outras palavras, o livro, ou a maior parte do livro, é separada não para a ascensão, não para o poder do reino de Davi, mas para a sua queda. E isso começa praticamente com o pecado que a gente acabou de ler aqui. Não só isso, mas todas as consequências advindas desse pecado, ou desses terríveis pecados que se seguirão no nosso texto. Dizendo isso, algumas perguntas são levantadas logo de início. Se é verdade que Davi pecou dessa forma, se é verdade que ele cometeu todos esses crimes, então a primeira pergunta é: como ficará a promessa de Deus em relação à dinastia de Davi? Você lembra que no capítulo 7, Deus prometeu isso a Davi: olha, você reinará para sempre. Para sempre, a sua casa reinará sobre Israel. Mas agora Davi peca um crime terrível. E a pergunta é: como é que vai continuar isso? Mas, será que esse pecado colocará tudo a perder? Mas, será que Davi será rejeitado assim como foi rejeitado Saul? Essas perguntas precisam ficar em nossa memória. Em segundo lugar, eu diria a título de introdução, que esse texto nos faz lembrar de duas personagens já passadas. Duas que não são tão exemplares assim, que não são pessoas que a gente, queria seguir. A primeira é Sansão e a segunda é Saul. Esse texto é uma espécie de é uma espécie de revisitar Sansão e Saul. Nesse texto, praticamente, é como se Davi somasse as duas fraquezas desses homens. A fraqueza de Sansão pelas mulheres e a fraqueza de Saul
aquele homem que usa o seu poder para conseguir aquilo que ele quer. É mais ou menos isso que a gente vai encontrar. Mas apesar de todo terror e tragédia desse texto, eu quero dizer e abrir esse sermão nessa manhã dizendo que com todas as manchas e com todas as coisas terríveis que veremos aqui, há uma coisa boa nesse capítulo para nós. Como assim, pastor? Como assim ainda pode haver algo de bom aqui? Primeiro, toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura diz que toda a escritura é útil para o nosso ensino, tanto para a nossa consolação quanto para a nossa edificação. Então, há algo que nós podemos e devemos aprender nesse texto. O grande teólogo Warren Wiersbe escreveu o seguinte sobre esse texto. Ao contrário das biografias promocionais e dos textos distribuídos para a imprensa, a Bíblia sempre diz a verdade sobre as pessoas. Devemos considerar um estímulo saber que até mesmo os melhores homens e mulheres encontrados nos registros bíblicos tinham, assim como nós, suas fraquezas e fracassaram. Veja, irmãos, o que simplesmente esse teólogo está dizendo é que a Bíblia não é um conto dos heróis. Não é o mito do guerreiro, pelo contrário, é um livro escrito sobre pessoas reais que viveram sobre o mundo. E por mais dedicado e servo de Deus, homem segundo o coração de Deus que Davi fosse, ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E eu já adianto dizendo isso para você. Davi não colocará tudo a perder, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A dinastia não vai acabar, não por causa de Davi, mas por causa da fidelidade de Deus. Aqui a gente tem um Davi pecador, mas no próximo capítulo a gente vai ter um Davi arrependido, reduzido aos cacos, mas confessando as suas culpas ao Senhor. E Deus terá misericórdia dele. Amém? Mas vamos ao texto. Por enquanto temos o Davi pecador aqui. O texto será dividido em 4 partes bem rápidas, onde a gente vai ver os 4 mandamentos do decálogo que Davi quebrou. E no final, voltaremos ao nosso tema com 3 aplicações rápidas. Primeiro, o 10º mandamento, aquele que a gente conhece como cobiça. Versos 1 ao 3, só o verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Veja, irmãos, é digno de nota como o texto começa. O capítulo 11 de 2 Samuel, ele começa praticamente o oposto do que era o capítulo 10. Se você terminar a leitura e voltar à leitura do capítulo 10, você tem um capítulo de guerra, de batalha, onde Davi e seu exército estão batalhando, inclusive, contra os próprios amonitas. A grande diferença do texto já está logo no início. O capítulo 10 termina com Davi à frente do exército, liderando a batalha e sendo vitorioso mais uma vez. O capítulo 11 começa com o exército da batalha, mas Davi no palácio, tomando uma fresca no terraço, no fim da tarde. Então, o texto já começa de uma forma bem diferente. O texto é claro. Na época em que os reis iam para a guerra, Davi está no palácio. Em outras palavras, ele está no lugar errado, na hora errada. Segundo verso, é apresentado para a gente de forma sutil, muito sutil. Parece uma informação tranquila, né? Talvez alguns até torceriam, dizendo assim, Davi merece um descanso. Né? Olha como é que diz o verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço. Veja, tranquilo, nenhum problema. A gente talvez até torceria por isso. Davi precisa de um descanso. É o grande rei, conquistador, acabou de vencer mais uma batalha. Ele está descansando. Só que, irmãos, sem saber, o texto está apresentando para a gente o próximo e talvez o pior campo de batalha de toda a vida de Davi. Não foram os 10 anos que ele passou no deserto, não foram os campos, ou por exemplo, o Vale de Elá, que ele enfrentou o melhor soldado à época, o Golias, o gigante, não foram todos os campos de batalha contra os filisteus, contra os amonitas, não. É simplesmente o terraço do seu palácio. E aí sim, o texto diz, do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho. É curioso que o texto enfatiza uma descrição física dessa mulher. E você sabe, como bom leitor de 1º e 2º Samuel, que os narradores nunca indicam uma descrição física à toa.
os dois descritos no livro anterior foram Saul e Davi. Davi é sempre descrito, embora um homem formoso, mas como um homem pequeno, franzino, ruivo, alguém que de longe, quando ele chega lá no vale de Elá para enfrentar o Golias, é desprezado. Por quê? Porque é um homem pequeno, não tem a aparência de um guerreiro, enquanto que Saul tem a aparência de um guerreiro. Então, o texto nunca dá essa informação à toa para dizer que, em outras palavras, a tentação de Davi é que seria muito grande. Não era uma pessoa qualquer, era uma mulher muito bonita. Em outras palavras, Davi vai olhar, não vai conseguir parar. Seguindo, verso 3. Ele não só vê, ele mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elã, mulher de Urias. Veja, depois que ele vê a mulher se banhando, não contente com isso, ele manda saber, olha, procurem saber quem é essa mulher. Ele descobre quem é. Ela é nada mais, nada menos do que a mulher de seu amigo. A mulher de um dos seus oficiais de guerra, um dos seus valentes, Urias, o hitita. E aí, o terror do texto começa. Porque ele ver a mulher, né, e até pensar em conhecê-la, até aí tudo bem. Mas o fato de que, a partir do momento em que ele descobre quem é essa mulher, primeiro, é uma mulher casada. Segundo, é a mulher do seu amigo. Terceiro, é a mulher de um soldado seu que está no campo de batalha nesse exato momento. Davi não para, ele continua. Bom, em primeiro lugar, o pecado que Davi comete aqui não é apenas de observar uma mulher bonita do alto do seu terraço, mas é de cobiçar aquela mulher. Pastor, mas como é que a gente pode dizer que ele cobiçou se o texto não diz que ele cobiçou? Veja, Tiago explica pra gente. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. O texto não precisa dizer que Davi cobiçou, mas ele vai cumprir todos os atos que se seguem da cobiça. Irmãos, a cobiça, ela nada mais é do que o que está por trás de todos os nossos pecados. Nenhum pecado começa no ato em si pecaminoso. Todo pecado começa no desejo. E isso é cobiça. Foi assim no jardim, lembra? E a mulher viu que o fruto era desejável, agradável aos olhos e desejável para se comer. Em outras palavras, o desejo desenfreado é que move o coração dos homens e das mulheres para cometer o pecado. E isso não é diferente com Davi. Davi é arrastado, seduzido pelo seu desejo, que agora inicia uma série de outros pecados. Segundo lugar, depois da cobiça, nós temos a quebra do 7º mandamento, o adultério. Versos 4 e 5. Davi mandou que a trouxessem. Se deitou com ela, que havia acabado de purificar-se da sua impureza, da sua menstruação. Depois voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. A primeira informação que o texto dá para a gente é Davi mandou. Você tem que ficar atento com isso. Essa palavrinha hebraica aqui, lakar, que também significa tomar, que também significa usar do seu direito enquanto rei. Você lembra que lá no primeiro livro de Samuel, quando o povo, lá no capítulo 8, o povo pedia a Samuel um rei, assim como as outras nações? Samuel advertiu o povo dizendo e usando exatamente essa palavra. Dizendo assim, olha, vocês terão alguns privilégios, mas veja, o rei, assim como nas nações, se ele quiser e precisar, ele tomará seus filhos e filhas. Ele tomará seus servos e servas. Ele tomará o melhor da sua colheita. Se o rei precisar de 1000 sacas de trigo, ele vai lá e vai tomar 1000 sacas de trigo. Por quê? Porque ele é rei. E aí fica uma sequência de tomar, 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 tomar e tomar. O que Davi está fazendo aqui é se tornando, talvez, igual ou até pior do que os reis circunvizinhos, do que os reis pagãos de seu tempo. E até, irmãos, se tornando parecido com o próprio rei Saul. Depois de saber que ela é a mulher do seu amigo, que ela é casada, Davi usa da sua prerrogativa e diz assim, literalmente esse texto fica assim, Davi enviou mensageiros e a tomou. A tradução do hebraico é assim, e a tomou. Tem algumas versões que traduzem assim, e se deitou com ela, dando uma ideia de que não foi consentido,
de que Batseba foi arrastada para o leito dele. Era a prerrogativa de um rei fazendo aquilo que ele quer, que ele deseja. Aquela mulher não tinha outra opção. Então ela vai e se deita com ele. E aí vem, o texto termina dizendo que ela engravidou, porque ela estava no período fértil, é isso que o texto está indicando para você, e aí ela manda dizer, olha, estou grávida. Bom, antes da gente seguir, vamos entender o que é quebrar o 7º mandamento. O que é adultério? A gente estudou, como foi falado aqui, no sítio, e além de brincadeira, né, e muita comunhão, a gente também estudou alguma coisa. Falamos ali sobre os pecados que destroem a família, e o principal deles foi a infidelidade. A gente fez um estudo rápido sobre Malaquias capítulo 2, eu quero voltar lá rapidinho, porque Malaquias dá uma descrição para a gente muito precisa do que de fato é o adultério. Antes de falar do adultério, ele fala do casamento. Casamento para Malaquias nada mais é do que uma aliança feita entre o casal, mas diante do Deus Trino. Então, em primeiro lugar, ele coloca, casamento é uma aliança feita diante de Deus. Se o casamento é uma aliança feita diante de Deus, o que é o adultério? Em primeiro lugar, é a quebra dessa aliança. É a quebra da aliança feita diante de Deus. Segunda coisa que Malaquias fala, adultério também é responsável por reter as nossas ofertas, as nossas adorações e as nossas orações. Em outras palavras, ali o povo cometia o pecado e continuava adorando, ofertando, orando. Mas Malaquias estava dizendo, mas a sua oração não é ouvida. As suas ofertas não chegam ao reino dos céus. Em outras palavras, o adultério é responsável pela frieza espiritual. Ele pode continuar praticando todas as coisas, frequentando os cultos, mas alguém que está vivendo uma vida de adultério, sua voz não é ouvida pelo Senhor. Seus sacrifícios não são recebidos. Terceiro lugar, ele ainda diz que o adultério é a principal porta para o divórcio. Veja, irmãos, o adultério, presta atenção, não exige o divórcio, mas ele abre uma porta para o divórcio. Divórcio nunca é opção, divórcio é exceção. Divórcio é a última das escolhas que a gente pode concorrer. É a última delas. Por quê? Porque o divórcio não cura nada. Divórcio não remenda nada. Pelo contrário, divórcio é a amputação de um membro. É doloroso, é terrível. No texto, o divórcio é chamado de abominável para Deus. Mas veja, o que abre a porta para essa coisa abominável é o adultério. Então veja quão terrível ele é. O adultério aqui, no caso de Davi, mas em todos os casos, ele é um pecado tão terrível, porque a cobiça, ela é cometida somente com o usuário, com o observador. A cobiça é um pecado, né, praticado apenas pelo observador, o adultério não. O adultério envolve duas pessoas e atinge praticamente duas famílias. A família daquele, né, que vai ao adultério e a família daquela que também adultera com ele. As duas famílias são atingidas por esse terrível pecado. Terceiro lugar, terceiro mandamento que é, então, transgredido. O 9º mandamento, que é o falso, ou não dar falso testemunho. Bom, dos versos 6 ao 13, para encurtar, Davi vai iniciar uma série de tentativas aqui. Quando a notícia da gravidez de Batseba chega, Davi, ao invés de resolver o problema, ele vai criar mais problema, tentando resolver o seu problema. E aí Davi vai começar uma saga para, na sua inteligência maquiavélica, tentar encobrir, disfarçar o que aconteceu. Seria um grande escândalo, um rei ter engravidado a mulher de um dos seus soldados que está na batalha. Então Davi tem uma ideia brilhante. Eu vou trazer Urias de volta, porque aí Urias, né, cansado da batalha, ele vai para casa dormir, descansar. Ali ele se deita com a sua esposa, e aí ninguém vai ficar fazendo contas aqui, né? E aí quando o filho nasceu, o filho é dele. Só que tem um problema. Davi não deu muita sorte. Ele está lidando, irmãos, presta atenção, com um soldado fiel e leal. Primeiro a Deus, mas em segundo ao próprio rei. Davi não sabia disso, ou até sabia. Em primeiro lugar, quando Urias volta, ele é recebido. E com muita falsidade, Davi pergunta, como é que está a batalha, como é que estão as coisas? E aí fala, tá bom, agora vai para casa, vai lá descansar, tua mulher está te esperando. Em primeiro lugar, o que Urias faz? Ele vai para o alojamento da guarda do palácio. Vai dormir sem conforto, junto com os soldados. E aí Davi descobre isso. Davi manda chamar ele e fala, rapaz, mas por que você dormiu lá?
Você fez toda essa viagem, podendo descansar na sua casa. E aí eu queria sua atenção para o verso número 11. Olha a resposta desse soldado. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Na semana do soldado, na semana do embaixador do rei, a gente tem um exemplo de soldado valente e honrado aqui. Duas coisas. Primeiro, Urias não é israelita. Você vê que, agregado ao seu nome, a gente sempre é lembrado, Urias, o hitita. Os heteus, eles eram habitantes de Canaã, de uma das cidades de Canaã, antes de Israel tomar as terras. Então a gente não sabe muito bem como se deu isso, mas o fato é que Urias é descendente desse povo, ou seja, ele não é israelita de sangue, mas o que tudo indica é que ele é uma espécie de prosélito aqui, que ele se converteu ao Deus de Israel. Isso fica claro nas palavras do verso 11, pela sua preocupação com a arca do Senhor, que era a representação visível da presença do Senhor. Mais do que isso, como eu disse, ele é um soldado honrado e digno, e a grande ironia do texto é que ele fala, eu não vou fazer isso, porque a arca e os soldados estão lá, e eu juro pelo teu nome, ó rei, que eu não vou fazer uma coisa dessa. A grande ironia é que Urias jura para aquele que estava fazendo exatamente isso. É como se Urias aqui, pela providência, desse uma espécie de repreensão indireta para o rei. Dizendo, olha, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas não era exatamente isso que Davi estava fazendo? No conforto do seu palácio. E ainda procurando história, inventando problema. Bom, as três tentativas de Davi caem por terra aqui. Porque esse homem está resoluto. A próxima coisa que ele vai fazer, depois de repreender o homem, é dizer para ele, olha, amanhã eu mando você de volta. Quando ele volta, mentira. Davi embriaga o homem, faz ele comer e beber, mas aí o homem dorme de novo na guarda do palácio. Trata-se de um homem fiel. Bom, eu disse que, em primeiro lugar, nós nos lembramos de Sansão aqui. Também vamos nos lembrar de Saul. Mas nesse momento, eu também, quando estava estudando, lembrei dos patriarcas. E quando fala de mentira, você lembra dos patriarcas, sim ou não? Abraão, Isaac e Jacó. Os três estão envolvidos em história de mentira. Lembra do que eu disse no início. A Bíblia não é o conto dos heróis. A Bíblia é o conto de homens e mulheres fracas, do qual Deus usou a sua graça sobre eles. É isso que a Bíblia trata. E veja, Abraão, Isaac e Jacó estavam envolvidos com mentiras. Então, quando eu vi mentira em Davi, eu lembrei de quem? Dos patriarcas. Só que com uma singela diferença. Tanto Abraão e Isaac, por exemplo, mentiram para proteger a sua família, a sua mulher e a si mesmos. Estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é menos pior. Jacó mentiu para roubar o direito de primogenitura, para roubar a bênção de seu pai. Em outras palavras, nenhum dos três mentiram para encobrir o seu pecado vergonhoso. Davi é muito pior do que eles. Mas há esperança para o pior dos pecadores. Quarto lugar. O sexto mandamento. Assassinato. Versos 14 ao 25. Depois que suas estratégias vão falhando uma a outra, aí Davi tem o grande e derradeiro plano. Irmãos, esse plano aqui é terrível. E deixa eu enfatizar isso para você, que a gente passa rápido aqui, a gente não vê. Veja, Davi vai enviar uma carta. Eu chamo de a carta da morte. Do próprio Urias. Do próprio mensageiro. O mensageiro carrega a morte em suas mãos sem saber que era a morte. Mais um ponto para Urias aqui. Porque veja, como um bom soldado, ele leva a carta sem espiar a carta. Talvez eu ou você, a gente ficasse curioso ali, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver o que é essa ordem aqui. Eu estou curioso, estou indo para a batalha, não sei o que vai acontecer. Ele não espia a carta. O mensageiro leva a morte, sem saber que estava levando a própria morte na mensagem. Quando chega lá, por que eu digo isso? Porque Davi podia ter mandado um mensageiro dizer a Joabe. Seria menos cruel, irmão. Pensa comigo. Eu vou matar o meu amigo, mas eu vou mandar a mensagem da morte pelas mãos dele. A coisa vai piorando. E aí, então, a mensagem chega para Joabe. Joabe cumpre a ordem. Urias é mandado para o fronte da batalha, né? Lá para onde, para perto das muralhas, e ele é morto junto com alguns outros soldados. É interessante aqui, rapidinho,
que quando Joabe cumpre a ordem e ele manda o mensageiro, Joabe fica até com medo. Porque a ordem é tão absurda, presta atenção, que qualquer pessoa em sã consciência acusaria Joabe de má administração. Isso aqui é um erro militar básico, ninguém ataca, né, no pé de uma elevação. Porque quem está lá em cima tem vantagem. Joabe está com medo de tomar uma repreensão do rei. E aí ele fala para o mensageiro, olha, quando você contar, fala rápido assim, ó, e o Hitita morreu. O Urias, o Hitita, está morto. Sabe por que isso, irmãos? Porque Davi ia deixar todos os erros passarem se a vontade dele fosse cumprida. Entendeu? Ele ia deixar tudo passar. Não tem problema. Vocês cometeram um erro militar, sacrificou mais soldados, não foi só Urias que morreu. Mas não tem problema. O que eu queria, aconteceu. A gente vê um Saul aqui ressuscitando, né? Saul voltou para a história. É um homem poderoso que usa o seu poder para alcançar os seus objetivos. O texto termina, versos 26 e 27, conclui, dizendo assim, quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Se não existisse essa última frase, a gente ia achar que Davi saiu vitorioso. Né? As 3 tentativas primeiro falharam, depois ele manda a carta da morte, consegue matar Urias, e Davi sai vitorioso. Por quê? Porque ele morreu. Né? A mulher está grávida, logo depois que passa o luto, provavelmente 7 dias, ele manda trazer a mulher de volta, de novo ninguém vai fazer contas, agora ela é mulher do rei, vai engravidar e vai ter um filho do rei. Ok, está tudo terminado, deu tudo certo. Mas o texto, ou melhor, os narradores, não deixam passar o erro de Davi, dizendo, o que ele fez desagradou ao Senhor. E mais uma vez, para encerrar, a gente lembra de Saul aqui. Sabe por quê? Literalmente esse texto está dizendo assim, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A última vez que essa frase foi falada foi no capítulo 15 de 1 Samuel. Sabe quando? Quando Deus, por boca de Samuel, rejeita o reinado e a dinastia de Saul. Porque Saul foi desobediente, não cumpriu a ordem de Deus. Samuel vira para ele e fala assim, você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Da mesma forma, Davi é repreendido. Veja, Davi não é melhor do que Saul. Bom, como eu disse, há coisas boas no texto. Coisas que nós precisamos aprender e lembrar para o nosso coração. E eu quero ir a elas para a gente encerrar. 3 coisas que a gente aprende com essa terrível experiência na vida de Davi. Primeiro, não dá para fugir das batalhas. A primeira coisa que a gente aprende aqui é isso. Não dá para fugir das batalhas. Veja, a maioria dos estudiosos e teólogos que escrevem sobre esse texto vão dizer que o primeiro erro de Davi foi a ociosidade. Eu discordo parcialmente disso. Se você ler, a maioria vai dizer isso. Olha, Davi estava ocioso. Já viu aquele ditado? Mente vazia é oficina, né? Do coisa ruim, não é isso? Então, é mais ou menos essa a ideia. Davi pecou porque ele estava à toa, né? Jogando conversa fora, descansando, fazendo sei lá o quê. Daí ele foi tentado e aí, como estava à toa, ele pecou negativo. Não foi bem isso, não. Sim, ele está ocioso, ele está à toa, tomando um passeio ali no seu terraço. Mas não é esse o problema. O problema de Davi se chama desvio do dever. O problema de Davi não é só que ele está no lugar errado e na hora errada. O problema de Davi é que ele não está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Enquanto, no exato momento em que ele está fazendo o errado, ele deveria estar no campo de batalha. Aí sim, o campo de batalha adequado, correto, lutando pelos exércitos de Deus. Você vai lembrar que quando Davi é entronizado no início do nosso livro, é dito ali pelo próprio povo que você, muito antes de Saul morrer, já liderava o povo de Deus em suas batalhas. E o nosso texto abre dizendo isso. Na época em que os reis iam para a batalha, Davi estava no palácio. O problema não é que Davi estava à toa, o problema é que Davi deixou de fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. E aí, irmãos, é o primeiro perigo e a primeira coisa terrível para as nossas vidas. Quando a gente deixa de cumprir o dever que o Senhor nos confiou. E aqui eu preciso dizer isso. Um aviso para os crentes e cristãos descompromissados. Você que está olhando para mim agora, que tem dons e talentos que não foi eu que dei,
foi o Senhor. Quem foi que te autorizou a enterrar teu talento? Quem foi que te autorizou a dizer a seguinte frase: eu já fiz muito na casa de Deus? Quem disse que sua vida acabou? Você já atravessou o rio, como a gente cantou aqui? Não. Enquanto você não atravessar o rio, a batalha não acabou. E mais do que isso, à luz do texto, veja só que problema. Se você deixa de cumprir o seu dever, outros estarão cumprindo o seu dever no seu lugar. Davi terceirizou o comando do seu exército. É Joabe que comanda, mas não era Joabe que tinha que comandar, era Davi. E aí lembre-se disso. Toda vez que você se recusa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer, você está mandando outros para o seu lugar. E pior do que isso, você está ficando vulnerável às tentações que virão sobre você. Porque, irmãos, não há ninguém mais vulnerável do que aquela pessoa, já viu? Perdida em tiroteio, no meio do tiroteio. Igual cego no meio do tiroteio. Aquela pessoa que perdeu o senso do dever. Ela até vem para a igreja, ela se senta no banco, mas ela não sabe muito bem o que tem que fazer. Na verdade, ela sabe, mas ela não quer fazer. E aí, sabe o que acontece com você? Você enfraquece dia após dia. E aí vem essa grande verdade. Não dá para fugir da batalha. Você foge do campo de batalha, mas você entra em outro. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto estivermos nessa terra, como o Anderson muito bem falou, somos peregrinos. Mais do que isso, temos a corrupção de Adão em nós. E então, nessa terra e nesse corpo, sabe o que significa? Nunca a batalha irá cessar. Isso mesmo, irmãos. Não tem descanso para nós. Férias? Claro que tem férias. Férias do trabalho. Férias das suas atividades. Férias dos seus compromissos. Mas nunca férias da nossa luta contra o pecado. Isso é algo que a gente precisa acordar, irmãos. Sexta-feira eu preguei, por isso que eu estou sem voz, numa igreja pentecostal. É verdade. Lá me deram um tema e eu tive que falar basicamente sobre o diabo. Ali. A gente expôs o texto do endemoniado, o homem gadareno, né? O endemoniado de Gadar, quando Jesus atravessa o mar e coisa e tal. Enfim, uma das coisas ali me chamou muita atenção e a gente trabalhou isso na sexta-feira. Que, além daquela descrição terrível sobre aquele endemoniado, um homem sujo, maltrapilho, vivendo nu, né, no meio dos cemitérios, aterrorizando as pessoas, se cortando com pedras, enfim, uma cena deplorável. Além de tudo isso, o texto diz pra gente com que frequência aquela legião de demônios atormentava aquele homem. E para nossa surpresa, aquela legião não atormentava ele 2 vezes por semana, 3 vezes por dia, 8 horas por dia, 12 horas por dia, 12 por 72, 36 por 72, não. Noite e dia, o texto fala. Em outras palavras, irmãos, o adversário não descansa. Pedro disse isso claramente, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar ou tragar. Então, em outras palavras, irmãos, não há descanso. Você vai sair de um campo para o outro e lutar, e lutar, e lutar, até que o Senhor venha. Lembra da canção que a gente acabou de cantar aqui? Lembra? Sim na cruz, sempre me glorio. E ela, melhor dizendo, a Fanny Crosby termina dizendo: e enfim vou descansar, salvo além do rio. Não sei se você sabe, mas o rio é uma referência à obra do peregrino, que o último dos seus desafios era atravessar o rio. E o rio, segundo os estudiosos do peregrino, significa a morte. Atravessar o rio significa morrer. Só que para o cristão, irmãos, há um doce consolo na hora da morte. Que após a morte, a gente vai descansar. Amém? Bom, segundo lugar, a gente caminhar. Se não dá para fugir do campo de batalha, também não dá, pelo menos ainda, para matar o assassino que vive dentro de nós. Irmão, você tem uma coisa que a gente descobriu nesse texto. E tem gente que fica até decepcionada com Davi, né? Porque Davi é um herói.
Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é o garoto que derrubou o gigante. Davi sofreu, a gente lutou, a gente junto com ele, torcemos. E Davi chegou a ser rei. Tudo dando certo para a vida dele. Mas aí a gente se depara com o capítulo 11. Irmãos, o capítulo 11 não é um risco na coronha de Davi. Não é uma manchinha na biografia, não. É um buraco na biografia de Davi. Não é uma fraqueza, não é um desvio de caráter, não, irmãos. É um pecado terrível. Premeditação, falso testemunho, falsidade, engano, um plano arquitetado e uma ordem para matar o seu amigo, aquele que estava no campo de batalha. Tudo porque ele cometeu um pecado sórdido com a mulher desse cara. Então, irmãos, é um pecado terrível. O que a gente vê aqui não é só na vida de Davi. O que o texto mostra para a gente no retrato 3x4 não é só o Davi mau, assassino, mandando matar, não. É um retrato nosso também. É um retrato do nosso coração. A gente passou aqui vários capítulos criticando Saul e dizendo todas as coisas ruins que Saul fez, mas no final a gente descobre que todos nós temos um Saul dentro de nós. No final a gente descobre que temos um assassino, pelo menos em potencial, dentro dos nossos corações. Temos um adúltero, temos um fornicador, temos um demônio em potencial dentro de cada um de nós. Ei, essa é a herança dos primeiros pais. É isso que o pecado original vai dizer, que o primeiro pecado de Adão e Eva, ele vai passar para toda a humanidade, todo homem e mulher nasce pecador. O próprio Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe, no Salmo 51. Para então dizer para você que todos, sem exceção, são inclinados para o mal desde a sua infância, como vai dizer Gênesis 8:21. Em outras palavras, temos um assassino mau e cruel dentro de cada um de nós. E a pergunta que eu faço, primeiro o que é preciso para libertar esse assassino? Pela história de Davi, irmãos, a gente viu que nada. Bastou ele estar desviado do seu dever, à toa em cima do terraço, viu uma mulher tomando banho, não parou por aí, seu desejo incontrolado levou ele ao adultério, que levou ele ao assassinato. A pergunta é, o que despertou o assassino que estava dentro dele? Basicamente nada, irmãos. Uma coisa muito pequena levou ele a cometer um dos maiores pecados da história bíblica. Segunda coisa que eu pergunto será que se você tivesse o poder de Davi, você não faria a mesma coisa que Davi? Deixa eu explicar uma coisa para você. A palavra que é mais repetida no texto, não sei se você notou, pode grifar depois, é a palavra mandar. Essa palavra aparece 4 vezes no texto. E lembra, eu já expliquei, isso enfatiza que Davi estava usando a sua prerrogativa enquanto rei. Ele arrasta a mulher para o seu leito, obrigada, contra a sua própria vontade. Prerrogativa de rei. Então, em outras palavras, Davi tinha a cobiça, ou seja, o desejo, mas Davi também tinha o poder de fazer. Vou explicar. Davi não tinha só o desejo, ele tinha o poder. Muitas vezes, e eu desconfio disso, nós não pecamos como queríamos, porque a gente só tem o desejo, a gente não tem o poder. Às vezes falta dinheiro para cometer um pecado pior. Não falta vontade, falta dinheiro. Às vezes falta oportunidade para pecar de uma forma terrível. E a pergunta que a gente tem que fazer é essa. Será que se a gente tivesse o poder, a gente não cometeria a mesma coisa? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque estamos vivendo uma vida dinâmica. E creio, sim, no Senhor de crescimento. Eu tenho visto aqui na igreja Deus dar oportunidade para muitas pessoas. Nesses 5 anos que eu estou aqui, eu vi pessoas prosperarem de verdade. Pessoas serem promovidas e tudo isso é bênção. Tudo isso é maravilha da parte de Deus. Mas como eu tenho visto, pessoas transformarem a bênção em maldição. Veja, Davi está num lugar maior que ele podia chegar. Está tudo dando certo para a vida material de Davi. Se tornou rei de todo Israel. Tudo que Deus disse que ia fazer, fez na vida dele. Não tinha mais como ele ser promovido, não tinha como ele chegar mais alto. Não tinha como. A vida material, o status de Davi sobe, a vida espiritual dele declina. Olha que coisa terrível, irmãos. Como a gente tem que tomar cuidado. Porque o poder pode nos levar à ruína. Mas veja,
eu também tenho uma outra pergunta. Como a gente pode parar? Se não dá para matar, irmãos, tem que fazer alguma coisa com esse assassino. Bom, tem um assassino dentro de nós, tá? A gente precisa reconhecer isso. Como é que a gente para ele? Não dá para matar ainda, mas dá para parar. Gálatas capítulo 5, verso 24. Paulo tem algo animador para nós. Ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Lembra que eu falei? Tudo começa no desejo. Sabe como é que você evita um desejo desenfreado? Sabe como é que você evita? Não é não pensando naquilo que você vai pensar. Não tem jeito. O pensamento vai vir na sua cabeça. Você vai olhar. O problema não foi que Davi olhou, o problema foi que ele cobiçou. Se ele tivesse olhado e como José corrido do terraço, ok, tá tudo certo. Mas não foi isso que ele fez. Ele olhou, continuou olhando, cobiçou, adulterou e matou. E aí, irmãos, a pergunta é para o seu coração. Nós sabemos quais são os gatilhos que libertam o assassino dentro de nós. E como Paulo nos encorajou aqui, os que pertencem a Cristo, se é que pertencemos, crucificaram. Veja, não dá para matar, mas dá para prender. Dá para conter ele. A sua carne, com suas paixões e os seus desejos. Em outras palavras, a partir do momento em que você começar a viver os desejos de Deus, quando você começa a viver a vontade de Deus, de Jesus Cristo, você morre para os seus desejos, para as suas vontades. É isso que Paulo está nos ensinando. Bom, não dá para fugir da batalha, não dá para matar o assassino. Mas um dia, irmãos, a batalha vai acabar e o assassino vai morrer. Amém? Um dia a espada vai cair da tua mão. Né? Um dia a gente atravessa o rio e aí a gente descansa. Mas ainda, em terceiro lugar, a gente aprende com Davi que não dá para esconder o pecado sem cometer mais pecados. Eu quero encerrar falando disso. Não vou lembrar de novo, mas você lembra. Davi teve 3 tentativas de tentar burlar ali, né? De tentar dar um jeitinho para colocar Urias como pai da criança. Não conseguiu. O que ele fez? Matou o homem e ele mesmo se torna o pai agora e engana todo mundo, engana o palácio, engana o povo, só não engana Deus. E pior do que isso, lembra? Ele cometeu um pecado, ou 2 pecados inicialmente. Mas para encobrir esses pecados, ele cometeu vários outros pecados e o pior de todos os pecados, o assassinato cruel do seu melhor amigo. Bom, encobrir o pecado é como esconder sujeira debaixo de sujeira. Tem gente que acha que esconder pecado é igual a gente faz, né, na faxina do sábado. A gente varre a sujeira para baixo do tapete. Não é isso, não. Esconder pecado aqui, segundo Davi, é como se ele fizesse uma sujeira e ele fizesse mais sujeira para que a segunda sujeira escondesse a primeira sujeira. Só que aí tem uma notícia pra gente. Não tem como a gente sair limpo dessa história. Toda aquela sujeira vai sujar a gente. E é isso que a gente aprende com Davi. Mas bom, Davi escreveu mais tarde sobre essa experiência. E eu vou encerrar citando esse salmo. Vamos ler junto? Salmo de número 32, versos do 1 ao 5. Salmo 32, verso do 1 ao 5. E a gente termina. Me acompanhe na leitura. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Faz uma pausa. Davi está escrevendo sobre a alegria daquele homem que é perdoado. E o homem que é perdoado, ele não tem mais culpa no seu coração. Ele não arrasta mais culpa, peso pelo pecado. Não, ele tem alegria no seu coração porque ele sabe que foi perdoado. Mas ele continua. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Aqui, Davi mostra pra gente que nem tudo são flores.
Mesmo se o texto terminasse sem aquela referência dizendo que Davi fez o que era mal aos olhos do Senhor, mesmo que, enfim, o pastor Miguel morresse essa semana, e a gente não, que exemplo ruim, né? E a gente não conseguisse pregar o capítulo 12 de 2 Samuel, outra pessoa ia pregar, enfim. Mas a questão é, ainda assim, Davi escreveu no Salmo 32, dizendo que esses 9 meses que ele vai passar, do capítulo 11 para o capítulo 12, tem 9 meses, pelo menos, de tempo, que ele vai passar escondendo o seu pecado. Davi vai dizer, não foi um tempo de prosperidade, não foi um tempo de felicidade. Ele vai dizer, os meus ossos definhavam, como uma figura para dizer que a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Em outras palavras, irmãos, esconder o pecado não é só fazer uma grande sujeira, mas é carregar uma dor e uma tristeza desnecessária sobre a sua vida. Mas ele continua, verso 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Lembra, irmãos, eu comecei dizendo isso. Embora o nosso texto seja cheio de informações terríveis, pecados e transgressões terríveis, mas há esperança para o pior dos pecadores. Sabe qual é a única diferença entre Davi e Saul? Sabe qual é? Semelhança. Ambos pecaram de formas terríveis. Só para lembrar Saul, Saul não só desobedeceu a ordem do Senhor, Saul matou mais de 80 sacerdotes de uma só vez, a troco de nada. Mais do que isso, tantos outros pecados como perseguiram o inocente, o próprio Davi, e por aí vai. Saul era um homem terrivelmente pecador e mau. Mas Davi pareceu tão mal quanto ele aqui, não foi? Segunda semelhança, ambos os homens foram advertidos e exortados pelos profetas do Senhor. Saul foi exortado por Samuel, Davi foi exortado por Natã. Só para ver se estava atento. Ambos foram exortados pelos profetas. Mas aí vem a única diferença entre eles. Saul continuou impenitente e Davi se arrependeu dos seus pecados. Embora 9 meses escondendo esse terrível pecado, como ele disse, dolorosamente, quando ele for então confrontado pelo pecado, ele vai cumprir o que ele diz no final desse salmo. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Salmo 51, contra ti somente pequei. E ele diz, não encobri mais as minhas culpas. E disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Irmãos, que palavra de esperança. A gente termina um dos piores relatos de culpa, de pecado da Escritura Sagrada, mas dizendo, há esperança para você. Desde que você confesse todas as suas culpas, não a mim, não há confessionário na igreja protestante, não precisa. Você tem livre acesso ao Deus de toda graça e de todo amor. Lá é chamado de o trono da graça, justamente para dar esperança ao pior dos pecadores. A diferença de Saul para Davi é que Davi se arrependeu. Então se arrependa hoje. Se caso você tem alguma história, alguma mancha, algum abismo na sua biografia, não se importe com isso. O problema não é o que você fez, o problema é o que você continuará fazendo. O problema não é o ontem, o problema é hoje. O autor de Hebreus vai dizer, é no tempo que se chama hoje, você tem uma oportunidade. Que hoje seja dia de restauração. Que esse domingo seja dia de conserto, de esperança. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Embora difícil, dura, amarga, como eu disse, embora frustrando alguns porque descobrem que Davi era tão mau quanto Saul. Mas aqui temos um retrato, Senhor, do que o homem pode fazer. Do mal que habita dentro de nós, Senhor, e do potencial destrutivo que cada um de nós temos e trazemos em nossos corações. Mas nós temos aprendido, Senhor, que fomos crucificados com Cristo. E agora não vivemos mais em nossas próprias vontades e interesses, mas Cristo vive em mim, Senhor. E essa é uma batalha diária. Todos os dias estaremos nos terraços da vida, Senhor. Ou nos campos de batalha da vida, seja no terraço ou seja nos vales, nós estaremos lutando, Senhor, com escudo e espada nas mãos, não apenas para nos proteger,
mas para glorificar o teu nome, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nessas batalhas. Não deixe os teus servos esmorecerem, Senhor, porque de fato a batalha é cansativa, mas há um alívio esperando por nós logo além do rio, Senhor. O elmo vai descansar a cabeça, a couraça, o peito, a mão da espada, quando enfim chegarmos na cidade celestial. Ah, Senhor, que grande dia será. Ali o assassino será morto. Ali a batalha vai terminar, Senhor. Estaremos juntos reinando com Cristo para todo sempre. Então, Senhor, tem misericórdia de nós. E quanto ao que foi dito no final, Senhor, sobre pecados escondidos, coisas vergonhosas e sujas, Senhor. Estamos fazendo do nosso celular o terraço de hoje, Senhor. Estamos fazendo da internet, da televisão e todas as outras janelas do mundo como nosso terraço. E temos perdido a batalha, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Que hoje seja dia de esperança, dia de confissão de pecados, dia de restauração, Senhor. Porque há esperança para o pior dos pecadores. Davi matou o amigo, Paulo matou os cristãos, mas para ambos, Senhor, houve uma palavra de esperança, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então fica conosco, Senhor, nesse dia de domingo, e que tudo isso possa lembrar para o nosso coração, ainda há esperança, desde que confessemos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.